Jornal Nova Brasil. Brasília. Entrevista. A gente começa a edição de hoje conversando ao vivo com o deputado distrital Fábio Félix, que já está na linha com a gente. Deputado, bom dia, bem-vindo. Obrigado, bom dia Ariane, bom dia Diego e a todos os ouvintes da Nova Brasil. Bom, essa conversa nesta segunda-feira acontece especialmente porque hoje será o lançamento aqui na Câmara Legislativa do DF da Frente Parlamentar de Prevenção aos Extremos Climáticos no Distrito Federal. É uma iniciativa que, obviamente, acaba ganhando força depois da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Deputado distrital Fábio Félix está integrando essa frente parlamentar, essa iniciativa. Deputado, explica para nós quantos deputados estão envolvidos, há quanto tempo essa proposta vem sendo amadurecida e o porquê desse lançamento neste momento? Nós temos hoje, acho que cerca de 9 deputados distritais que assinaram o requerimento de criação dessa frente parlamentar. É um tema muito importante para o Distrito Federal, para o Brasil. A gente já vem amadurecendo discussões relacionadas à prevenção climática e à proteção ambiental no DF há muito tempo. Eu acho que há uma preocupação geral com a onda de enxurradas que a gente viveu na última época da chuva, alagamentos. Isso tem uma relação direta com a falta de planejamento urbano, tanto com as ocupações irregulares, mas também com a dinâmica das supostas ocupações irregulares. Então, a gente sabe que a gente tem alagamentos severos em algumas regiões do DF, como sol nascente, água quente, por exemplo, mas a gente tem alagamentos severos também na Asa Norte. Sim. Isso já desdobramento de um bairro novo que foi criado, que é o setor noroeste, mas que não houve planejamento de infiltração e escoamento de água. Isso já tem um prejuízo enorme gerado em todas as chuvas, mesmo as que não são tão severas, na Asa Norte. Então, isso mostra que existe um problema e uma questão que deve ser debatida com a ocupação irregular do solo, sempre o enfrentamento à grilagem, a disponibilidade de programas de moradia para a população, mas também com a ocupação supostamente irregular, porque ela é aprovada, o plano na Câmara Legislativa, nos órgãos de controle, os licenciamentos ambientais, mas ela acaba tendo também uma série de consequências predatórias para a sociedade. Então, isso tem que nos gerar preocupação. Então, o primeiro preocupado com a questão ambiental, com os extremos climáticos, precisa ser o poder público. O governo não flexibilizando as regras ambientais. E a gente também tem uma extrema seca, que também gera uma série de prejuízos, inclusive para uma questão fundamental para a nossa vida, que é a água. Então, é preciso que a gente pense sobre isso, é preciso que essa frente se debruce com especialistas, com autoridades, para que a gente possa fazer um planejamento de longo prazo. Algo que não seja para amanhã, mas que seja para os próximos 30 anos, para entender como a questão climática vai impactar a vida da população do DF. Deputado, a gente tem uma tendência, talvez até por autodefesa, de achar que as coisas são muito distantes de nós, né? E aí foi preciso que o Rio Grande do Sul esteja vivendo o que ainda está vivendo, porque é uma tragédia ainda em curso, para que todos nós coloquemos a mão na consciência e pensemos com seriedade, né, em relação a esse assunto. Os alertas todos já estão dados, né, deputado? Você vê entre os seus pares essa consciência plena de que a coisa é séria e de que a gente não está falando de algo tão distante da gente? Consciência plena é forte, né? Eu acho que ainda não. Eu acho até porque a gente ainda não sabe exatamente os impactos desse processo na nossa cidade, no país, mas eu acho que a gente começa a ter, tanto no Poder Legislativo, mas toda a sociedade também, uma sensibilidade maior para esse tema. Primeiro, porque a gente tem começado a viver nos últimos anos com um pouco mais de certeza ali no cotidiano. A gente tem começado a viver essas mudanças no clima também aqui na região do Cerrado e aqui no Centro-Oeste. Então, eu acho que as pessoas começam a perceber que tem mudanças em curso. Segundo, como você falou, eu acho que a questão da tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul, inclusive deixo aqui a minha solidariedade,
eu acho que algo é muito triste e é o limite daquilo que essas pessoas estão vivendo. Tem que, de alguma forma, sensibilizar e nos ajudar a entender que é preciso planejar, que a gente não pode deixar que essas mudanças aconteçam e que a ação predatória humana no meio ambiente gere consequências sem que a gente possa prevenir, começar a mitigar essas consequências e tentar achar um outro caminho de viabilidade entre o desenvolvimento humano e a preservação do planeta. Então, a gente precisa pensar isso como projeto. E as nossas cidades precisam ter como resultado, né, ações que possam refletir esse projeto, que é um projeto de desenvolvimento casado com a preservação do planeta, do meio ambiente. Então, eu vejo que a gente precisa mudar um pouco a nossa prática. E o primeiro a mudar nesse caso precisa ser o poder público. A gente não pode mais atuar cedendo à chantagem da especulação imobiliária, do setor da construção civil, de setores econômicos. É preciso atuar, primeiro, com a prioridade ao direito à vida da população. Então, isso requer da gente, para enfrentar a ocupação irregular que acontece nos territórios, política pública de moradia. Nós temos hoje cerca de 124 mil pessoas que não têm o direito à moradia garantido, então não têm a sua casa. Então, é preciso garantir esse direito aqui no DF. Nós temos todas as condições de garantir de forma planejada, organizada, com respeito às regras ambientais. E segundo, também frear essa sede por novos empreendimentos imobiliários, que geralmente são voltados para os setores mais ricos, para o andar de cima, né, da sociedade. Então, esses empreendimentos não param de crescer e, ao mesmo tempo, nós temos muitos imóveis vazios, que não são utilizados ou são subutilizados. Isso também gera um prejuízo muito grande, né? A preservação ambiental, ela passa por essa discussão, inclusive, muitas vezes, de enrijecimento do nosso regramento ambiental, para que a gente consiga mudar o rumo do projeto de cidade que a gente segue. Então, eu acho que há um contexto de sensibilidade. Por isso, inclusive, o lançamento da frente vai ser hoje, às 18h30, com essa possibilidade da gente iniciar uma reflexão mais profunda sobre o tema aqui no DF. Muito bem, a gente fica feliz que a Câmara Legislativa esteja com essa preocupação, que esse assunto seja discutido. De fato, a gente tem visto aí, tivemos racionamento de água, se você se esqueceu, ouvinte, aqui no Distrito Federal, vários outros eventos que causaram também grandes perdas e que podem causar perdas ainda maiores nos próximos anos. Esse foi o deputado distrital Fábio Félix, que atendeu o nosso convite nesta manhã. Deputado, muito obrigada pela atenção, uma boa semana de trabalho. Muito obrigado, Ariane, muito obrigado, Diego, e uma boa semana para vocês e uma boa semana para os ouvintes da Nova Brasil.